Eu vou falar aqui agora sobre o meu projeto, que vai ser sobre aquilo que a gente já tinha conversado, que é uma simulação das camadas de mais baixo nível do Wave num cenário de Florianópolis, tá? Ah, Indo aqui para a nossa agenda, o que eu pensei em fazer, tá? Como a gente já falou, eu já falei bastante com vocês no trabalho sobre o que é Wave, eu só queria dar mais uma recordada para vocês, para daí vocês conectarem com o que a gente vai ver no código, tá? Então vai ser bem rapidinho ali, 5 minutos. E depois aqui eu queria estender um pouco o que eu tenho para falar sobre o Sumo, que é o simulador de mobilidade, porque eu acho que isso aqui pode ser interessante para vocês, até para outros projetos no futuro, assim, né, ah, enfim, mestrado, doutorado, porque o Sumo, ele proporciona uma simulação bem legal de urbana, e eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem extrair um mapa legal e fazer uma simulação, pelo menos, bem simples, inicial, tá? Ah, E aí depois, então, a gente vai ver realmente a simulação do Omnet, né? E daí, claro que essa simulação do Omnet vai conectar o Sumo junto, né? Tá bom? Ah, É isso. E aí, também, quando eu for falar, assim, sobre o código em Omnet, eu tinha duas opções, assim, eu acho que importantes para decidir, né? Ou eu poderia usar e mostrar para vocês o exemplo do Wave 1609.4, que é a camada de Mac, e talvez a gente detalhar, porque essa já está implementada no Vents, então eu poderia talvez me detalhar mais com vocês aqui lá, ou também poderia fazer o que foi que eu fiz, que é de pegar o 1609, que é aquele protocolo que eu apresentei, que é a camada de rede e que é a camada de rede, isso, do Wave, e elaborar um pouco ela, porque ela não está desenvolvida no Omnet. Eu não desenvolvi ela, mas ele já tinha no Vens, ele já tinha uma parte dessa camada feita. Então, assim, eu continuei um pouco fazendo isso aqui, e só que mais é para visualização mesmo, de vocês entenderem como que seria um protocolo Wave funcionando mesmo. Tá? E isso em Florianópolis também, né? Que daí vai ser essa parte que a gente vai falar aqui do Sul. Então, de novo, nessa numa breve relembrada aí, quando a gente está falando de VNets, né? VNets são as Vehicular Ad Hoc Networks, né? Então, o que, que seria isso, né? Seria principalmente quando a gente está falando aí de comunicação V2X, né? V2X seria vehicle to X, ou seja, vehicle to qualquer coisa, to anything, né? Que seria vehicle to vehicle, geralmente, ou vehicle to infrastructure. Né? A gente está vendo aqui nessa imagem aqui embaixo, seria um cenário ideal é a gente ter sinaleiras, carros, placas, tudo se comunicando, né? Então, e também, quando a gente está falando de VANETs e nesse mundo de redes veiculares, a gente também tem bastante utilizado o termo de RCU, RSU e OBU. Né? Então, RCU seria as Roadside Units, seria a infraestrutura, em resumo, e OBU seria as Onboard Units, né? As que ficam no carro. Tá? De novo, a gente falou bastante sobre isso na apresentação passada, mas o que uma VANET tem de requisitos diferentes, né, de uma rede comum que a gente tem, né, rede doméstica, Wi-Fi, né, Bluetooth, etc. Né? Geralmente, quando a gente está falando desse tipo de rede, a gente tem rede em que os nós são extremamente móveis, né, então, e isso tem um impacto tanto na questão de velocidade com que esses nós entram e saem da rede, assim como também significa que o tempo todo ele vai estar entrando e saindo de uma rede diferente. Né? Na questão de tempo ali que eu acabei de falar, geralmente a comunicação vai ser por um tempo muito curto, né? Então vai ser um carro passando a 100 por hora por uma infraestrutura, então o tempo de troca de mensagem tem que ser muito baixo, senão o protocolo não tem utilidade. Né? Então, quando a gente está falando também de veicular, a gente também tem que saber, obviamente, que depende de low latency, né? Porque geralmente essas aplicações envolvem safety, então, obviamente, um carro não pode frear depois que ele já bateu, né? Não vai ser útil isso. Então, as mensagens têm que chegar o mais rápido possível para que a ação possa ser tomada o mais rápido possível. Uh, Outro ponto bem interessante aqui, que essas redes geralmente têm uma densidade muito variada, então a gente tem que pensar num cenário em que só tem dois carros passando numa BR, mas a gente também tem que imaginar o cenário em que tem um trânsito de São Paulo ou nesse caso, aplicando pelo que a gente vai ver, a ponte de Florianópolis, que passa 90 mil carros por dia. Né? Outro ponto interessante também que é relevante é que, em geral, não tem power constraints, né? Então, claro que a gente não tem
unlimited power, mas em geral os carros têm uma bateria forte o suficiente para que a gente consiga ter uma antena forte o suficiente, né? Então, power não é um problema nessa nossa cenário. Tá? Também eu imagino que seja evidente para todos vocês, mas eu também, no documento, eu detalhei um pouco mais sobre isso, que eu acho que é um ponto bem legal, assim, para a gente ter um pouco de noção, que são a motivação das Vanities. A gente já falou isso na semana passada, mas esse artigo que eu coloquei aqui, ele dá uma série de exemplos, assim, que às vezes a gente também não enxerga, que são um pouco mais óbvios, assim, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é frenagem de emergência, né? Então, esse carro aqui, que é o carro A, ele teve que frear repentinamente, então ele avisa para todo mundo atrás dele que ele freou e todo mundo freia, né? Esse é o exemplo que a gente vem na cabeça e é o primeiro que a gente pensa para evitar acidentes, né? Mas esse artigo aqui ele comenta vários outros casos que a gente pode usar, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma ambulância que tem que passar por uma rua, né? Então os carros já poderiam saber 200 metros antes que atrás dele está vindo uma ambulância, né? Então a ambulância já poderia mandar uma decisão: é melhor com que os carros vão para um lado, é melhor que tu vá para um lado. Então acho que todo mundo aqui talvez já passou pela situação que tem uma ambulância atrás de ti, tu não sabe se tu vai para a direita, se tu vai para a esquerda, para onde que ela prefere ir, né? Então assim são tudo pequenas coisas que somadas podem fazer uma grande diferença, né? Outro exemplo aqui a gente tem evitar a colisão de intersecções, né? Então, um carro aqui quer virar à esquerda, mas tem um carro em alta velocidade vindo na parte superior aqui. Então, assim, se esse carro já está mostrando, idealmente, né, se ele deu seta e está mostrando a intenção de virar para a esquerda, e já tem, de repente, uma sinaleira aqui, ou o próprio esse carro aqui mandando comunicação que ele está vindo numa alta velocidade, a gente poderia evitar esse tipo de acidente, né? Ah, Então, sem contar as outras aplicações também mais claras, né, que seriam ter mais facilidade de obter informações do veículo, que já que todos os carros estariam falando numa mesma linguagem, então os carros já poderiam passar a qualquer velocidade, aceleração, direção, tamanho e diversas outras coisas entre os carros, né. E também, né, tudo isso que a gente está falando são questões de safety, que é a principal motivação de uma rede veicular, mas a gente também tem aplicações de eh, comfort e entertainment, né? Então seria eh, coisas não críticas, né? Que seria, em geral, melhorar o tráfego, né? Então, se tem todos os carros se comunicando, nós sabemos onde estão a maioria dos carros, então a gente pode ter um melhor planejamento urbano. Ah, então, seria principalmente isso, tá? Aqui a gente poderia passar, de repente, a apresentação inteira falando sobre motivação das vendas, mas eu acho que ah, aqui são os principais, né? E, de novo, o principal ainda entra em safety. Então Wave, né, onde que entra o Wave nisso, né? Vanities são, digamos que o grupo de redes que a gente está falando, né? Então Wave é um standard específico que protocola essas comunicações, né? Então o Wave ele se baseia no I3E 802.11p, que foi criado especificamente para redes veiculares, tá? Ele foi baseado no 802.11a e junto com o I3E 1609, tá? Se a gente vier, bom, no próximo slide aqui a gente vai ver melhor isso. E, bom, quando a gente está falando desse protocolo aqui, ele fica na faixa de 5.9 GHz, com uma banda de 75 MHz. Relevante falar também que uh, o principal foco do protocolo aqui, a gente está falando da Wave Short Message Protocol, né? Mas ele também suporta IPv6, tá? IPv6 e não suporta IPv4. Quando a gente está falando do padrão Wave também, a gente também entende que uh, o Wave especifica o protocolo de comunicação. Ele não recomenda que tipos de mensagens que devem ser transferidas para que a comunicação seja útil, né? Então, aqui no SAI J2735, eles especificam o que seria uma mensagem que deve ser mandada no protocolo Wave, tá? Então, assim, mas digamos que isso é uma parte externa do Wave, tá? Então, essa especificação aqui é a da Basic Safety Message. Então, que ela é aquela mensagem que a gente viu na outra vez, que fala que todo carro, a cada intervalo X de tempo, tem que publicar a latitude, longitude, a, a accuracy, tem que colocar a velocidade, o tamanho do carro, aceleração, frenagem e etc. Tá? Então, um pouquinho mais de detalhe no Wave agora. Quando a gente está falando do Wave, ele é
de novo, né, a parte do 802.11p mais o 1609. 1609 engloba toda essa camada aqui em verde e amarelo, aqui. Então, e ele pode ser quebrado no seguinte, e a parte cinza aqui também, na verdade, que é de segurança. Então, 1609, que é a parte de segurança do Wave, 1609.3, que é o que eu apresentei, e é um pouco do que a gente vai falar no Omnet, que ela é a parte de rede e transporte, tá? E a 1609.4, que é a parte de multicanal, é a parte mais baixo nível aqui do MAC, do protocolo, tá? E a gente tem o 1609.12 também, que inclui algumas recomendações de mensagens a serem feitas, não todas, né? Então, beleza, isso foi bem a overview que eu tinha falado para vocês que eu queria fazer sobre uh, Venice e Wave. Agora falando sobre o Sumo, né? Então, o Sumo ele faz uma simulação de tráfego, né? Tráfego. Então, isso parece uma coisa simples, né? Acho que eu cheguei a comentar isso da última vez, mas para mim, sinceramente, também não era muito claro por que a gente não poderia usar o próprio mobilidade do Omnet para fazer simulações de mobilidade. Isso porque quando a gente está falando de uma simulação real de mobilidade, a gente está incluindo uma série de fatores extremamente mais complicados, né? Que seria muita coisa para implementar no Omnet, esse é o ponto. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na direita, por exemplo, a gente tem um caminhão aqui, e aí vocês podem ver que o caminhão, quando ele está nessa faixa, ele pode seguir reto ou virar para a direita. Aqui, representado em verde, tem uma sinaleira, então, obviamente, tem todo um cálculo de tempo aqui, que quando essa abre, essa aqui tem que estar fechada. Então, tem a velocidade definida para essa lane específica, tem a velocidade específica para essa outra faixa aqui. Sem contar na própria velocidade dos veículos, né? Então, tu vai ter que tratar não só de velocidade aqui também, mas vai ter que tratar de aceleração, inclusive o Sumo também trata de emissão de carbono e outras coisas, tá? E aqui olhando um cenário extremamente simples, né? Aqui é só realmente uma encruzilhada simples, né? Mas a gente poderia ter casos aqui bem mais complicados para fazer uma simulação de tráfego, né? Também interessante, claro, né, que ele permite incluir vários números de carros. A gente vai mostrar isso mais para frente. Uma coisa que é legal do Sumo é que a maioria dos arquivos que ele gera é tudo XML, então são todos editáveis caso seja preciso. E ele também tem um bom editor de simulações, que a gente vai ver. É isso que eu vou mostrar um pouco para vocês agora, tá? Por isso que eu chamei aqui de hands-on, mas não é bem o hands-on. É só é a parte que eu acho que talvez seja útil para vocês algum dia no futuro, se vocês forem usar. Que, para falar a verdade, eu sofri um pouco, assim, né? Então, depois de vocês instalarem Sumo, seguindo no site deles, vocês vão ver que instalou no computador de vocês esse OSM Web Wizard, tá? Então, esse cara aqui, ele já consegue selecionar qualquer região específica e ele vai gerar o mapa da simulação para vocês. Então, assim, pensem, a primeira vez que eu estava fazendo toda essa simulação, eu fui lá, peguei um mapa no Google Maps, procurei um conversor de Google Maps para essa OCM, que é um dos formatos que é utilizado no Sumo, e fiquei tendo que arrumar um monte de faixa depois que eu descobri que o Sumo fornece essa ferramenta, né? E por isso que eu também estou falando isso, porque é relevante falar que o Sumo ele não é só um simulador de tráfego, né? Ele também de mobilidade, ele também possui uma série de ferramentas que vão ajudar a fazer isso, tá? Esse tipo de simulação. Aqui eu só estou pegando o mapa de Itajaí, que é onde eu estou agora, porque de Floripa eu já peguei, então não vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz, né? Então aqui eu só selecionei a região e seria isso. Seria realmente agora chegar aqui e clicar no Generate Scenario, tá? Eu só vou colocar aqui para a gente também gerar uma simulação de carros aqui. E aqui a gente também poderia mudar a quantidade de carros, tá? Para fazer a simulação. E é isso. Então aqui ele vai gerar a, a maioria dos arquivos que é preciso para uma simulação de som. E aí eu também queria falar um pouco com vocês que, beleza, depois que eu cheguei nesse step de gerar isso aqui, e agora o que eu faço com isso aqui, né? O que eu posso fazer com esses dados? Enquanto ele está... Bom, já gerou, na verdade. Aqui, então vocês vão ver que ele gerou o mapa da mesma região que eu tinha,
só que agora já num formato bem mais específico, que é aquilo que eu falei para vocês, né. Então aqui agora a gente está vendo, todas as faixas, ah, e cada uma dessas faixas ela tem uma velocidade específica, embora eu não estou vendo aqui, talvez isso aqui só ative, mas eu acho que aqui realmente é uma sinaleira, aqui é uma sinaleira na verdade, então sim, tá ok. Então, imagine a complexidade que é gerar tudo, isso aqui, né. E agora, deixa eu ver se ele já gerou aqui. Então agora, desculpa, já estava rodando aqui, eu só vou aumentar o tamanho dos carros para ficar mais fácil para vocês verem. Ups. Aqui. Então aqui, vocês viram, eu gerei lá a simulação, eu selecionei aquela quantidade de carros ali bem rapidinho, e aí agora vocês já estão vendo aqui que está rodando a simulação. Então, foi todos esses passos que eu precisei para gerar uma simulação de mobilidade, tá? Então, e aí vocês podem ver aqui também que obviamente tem carros parando, e andando quando é necessário, ah, e assim por diante, né. E eu poderia, claro, obviamente extrapolar esse número de carros aqui e fazer um caos gigantesco, né. Ah, então é isso, aprendemos como gerar, um mapa, né. Ah, aí agora a gente também uma coisa que é interessante e vai precisar, e eu precisei fazer, por exemplo, é editar. Então vocês vão ver que lá quando a gente chegar no exemplo da ponte de Florianópolis, tinha um ponto, eu queria criar uma rota, porque aqui de novo, nessa rota que foi criada foi aleatória. Eu queria criar uma rota do ponto X ao ponto Y, mas ele dava que a rota entre ponto X e Y não existia. E provavelmente o motivo disso, na verdade provavelmente não, o motivo disso é que tinha uma faixa que não estava conectada com a outra, quando foi gerada, tá. Então o Sumo, ele também permite, se vocês vierem aqui em editar, em Open Net Editor, vocês vão ver que aqui vocês realmente podem fazer tudo o que quiser com esse arquivo, né. Então vocês estão vendo que aqui, ah, tem tudo que vocês estão vendo que são as lanes, né, mas a gente também poderia vir aqui na parte de demand, que seria para criar rotas. A gente poderia vir aqui também na parte de dados, que é para quando a gente se a gente quer coletar dados específicos dessa faixa aqui, né. Então eu quero calcular qual que é a velocidade média quando os carros estavam passando nessa, faixa em específico, por exemplo. Isso seria possível fazer, tá. Mas só para mostrar para vocês uma coisa que é um pouco útil, aqui na parte de network, tu poderia clicar aqui nessa faixa, e aí a gente poderia vir aqui e simplesmente apagar ela, né. Ou a gente também poderia incluir, né. Então o ponto é, se vocês precisarem, vale a pena explorar esse ponto aqui. Outra coisa que vocês provavelmente irão precisar fazer, que foi o que eu fiz também, hã, foi criar uma rota, né. Então quando a gente cria uma rota, isso aqui também eu sofri um pouco, porque na primeira vez que eu fiz, eu fiquei escolhendo, é claro, né, vocês devem imaginar que a nível de detalhes, assim, de tudo que está acontecendo aqui, né, quando a gente clica numa lane, cada uma dessas lanes aqui, elas têm um identificador único, né. Então na primeira vez que eu criei a simulação, eu estava escolhendo todos os caminhos que precisava para fazer a simulação que eu queria. Todos também não era tanto assim, porque não era tantos caminhos assim, mas então não precisa, porque o Sumo também gera isso pra gente, né. Então se a gente vier aqui em criar uma demand aqui, a gente poderia fazer uma demand de um ponto, hã, ups, é aqui, desculpa, em rota, desculpa gente. Eh, não é rota, aqui, tá certo. From to, isso. Então aqui a gente vai escolher que a gente quer fazer um caminho de um lugar até outro, né. Então a gente poderia fazer que é, aqui da minha casa, acho que é aqui, até, sei lá, o centro, mais para o centro. E aí aqui eu escolheria a cor dos carros, não importa, beleza. Qual que é a lane que a gente quer sair, né, vai ser a pista da esquerda, da direita e assim por diante. Qual que é a velocidade máxima dos carros nesse ponto, qual que é a velocidade de partida e quantos carros, né, eu quero fazer com que seja até 1.800 carros, para vocês terem ideia do tamanho aqui da simulação que a gente pode fazer. Ah, ou você quer fazer por período, né, então se eu quero fazer, que saia um carro a cada 2 segundos, por exemplo. E aí seria só realmente finalizar a rota, tá. E quando a gente finalizou a rota, isso aqui ainda não está conectado com essa simulação que a gente está vendo aqui, porque por enquanto a gente só está editando, né. Então se a gente vir aqui em salvar, aqui é a seção de salvar rotas, né, aqui é a seção de salvar a rede, aqui é a seção de salvar as rotas. Então a gente viria aqui e ele, vocês estão vendo que ele vai gerar um arquivo .route.xml, tá. Então o arquivo .route.xml é um dos tipos de XML que é usado pelo Sumo.
Então, assim, ó, eu mostrei para vocês aqui o que eu acho que foi o mais legal de fazer, o que traz mais benefício do Sumo, e é isso que eu fiz, e isso foi bem útil, assim, né. Então, assim, só entrar agora um pouquinho mais no detalhe do que eu realmente tenho, tá. Mostrar isso aqui para vocês na prática. Na minha simulação de Florianópolis, obviamente aqui eu tenho, aqui está o mapa que a gente vai rodar a simulação, tá. E se vocês vierem aqui, tem aqui nas minhas rotas, ó, vocês vão ver que todos os arquivos .xml que ele gera são bem, digamos que fáceis de entender, tá. Só quero explicar bem breve o que é cada um deles. O de route aqui é as rotas, tá. Então se vocês abrirem esse cara aqui, ó como é que são as rotas que eu falei. A simulação que a gente vai fazer vai ser, ah, indo da posição da lane tal até a lane tal, ah, fazendo 4 carros a cada 20 segundos e começando a partir de 60 segundos de simulação. Foi isso que eu fiz, tá. E eu fiz tudo isso gerando daquela ferramenta que eu mostrei antes ali para vocês. Ah, esse poly também aqui é um arquivo que foi autogerado, tá. Eu não mostrei para vocês, mas esse código aqui ali em Python que a gente abriu aqui no navegador, esse cara aqui, ele gerou aquele arquivo que a gente estava vendo ali, que é o arquivo de sumo mesmo, mas ele também gera alguns outros, tá? Ele gera o arquivo .NET, que é a rede em si, ele gera o arquivo sumconfig, que foi o que a gente abriu, que é a simulação, e o poly. O poly, eles são todas as estruturas que a gente tem. Então, pense, gente, quando eu falei que o sumo faz muita coisa, imaginem, aqui ele criou qual que é a forma de cada uma das prédios que tem na região. Tá? Então, aqui, ó, ele sabe qual que é o tamanho de cada um desses prédios aqui. Então, tudo isso aqui está nesse mapa aqui que a gente está vendo, tá? Nesse poly. Então, ele gera qualquer estrutura de cada um desses caras, por quê, né? Porque a gente sabe que o sinal passando por um prédio vai atenuar. Então, até isso está sendo levado em conta nesse tipo de simulação que a gente está falando. Tá? Ah, acho que é isso, gente. Os arquivos aqui do Sumo não tem nada mais que vale a pena a gente falar. Tem mais algumas coisas, tá? Mas não são muito relevantes. Tá? Acho que só vale a pena aqui a gente falar do config XML. Esse cara também me deu alguns probleminhas, mas o config XML a gente vai falar qual que é a atenuação que se tem quando se passa por cada uma das polys. Né? Polys, não sei se estou pronunciando certo, acho que não seria poly, mas seria aqui as estruturas. Então, dentro do Florianópolis.poly, aqui eu tenho vários prédios. Né? Então, assim, toda vez que, aqui agora não lembro, aqui, a cada 0,4 metros a gente vai perder 1 dB no sinal. Tá? Ou, enfim, esse é o ponto. Esse arquivo config.xml ele configura o quanto que a gente quer perder do sinal para cada uma das estruturas. Tá? Então pensem que, e aí uma coisa que só foi ruim, que eu tive que fazer um pouco de trabalho manual nisso, é que o poly, que é autogerado, ele é muito detalhado. Então ele não gerava só building, por exemplo, que nem vocês estão vendo aqui. Ele gerava tipo building.school, uh, building.park, building.tal. Então ele gerava um monte de buildings que não eram o que eu precisava. Para mim só importa ser building, porque não é uma simulação tão detalhada assim que a gente precisa. Né? Então eu troquei todos os tipos de building para ser um único tipo de building, para que daí a gente consiga colocar só uma atenuação no sinal. Tá? Sobre o sumo, era isso. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta agora ou posso tocar a ficha para o Omnet. Bom, se... tá bom, beleza. Então assim, gente, agora só, talvez voltando aqui para a apresentação. Então aqui, eu cobri para vocês aqui tudo que eu queria falar sobre o sumo. E agora no Omnet, né? Quando a gente está falando do Omnet, acho que todo mundo aqui já conhece o Omnet, né? Enfim, ele é um simulador de redes aberto que a gente pode simular vários módulos e submódulos de rede. O que eu acho que talvez seja um pouco mais relevante falar é sobre o VENS, né? Então, o VENS, ele primeiro é uma série de pacotes e módulos que implementam uma série de protocolos veiculares. Tá? Então, quando eu falei para vocês do 19.04 já está implementado, esse cara aqui, né? 1609.4 já está implementado. Quem implementou isso é o Wave. Então, primeiro, né, o VENS, desculpa. Então, o VENS tem uma implementação do 1609.4, que é o que vocês estão vendo aqui, certo? Então, aqui, desculpa. Aqui em verde está o que é feito pelo VENS. Tá? Então, primeiro, o VENS faz o 802.11p, que é, digamos que uma parte bem importante também, né, da nossa simulação, e ele também faz o 1609.4, que é o que gerencia a mudança de canal entre o canal de
o Security Channel e o Control Channel. Né? Desculpa, o Service Channel e o Control Channel. Então, eu também poderia ter entrado um pouco mais na conversa sobre isso, 16.1609.4, gente, mas em resumo é ele que fica trocando entre um canal que é o principal e o canal de serviço, caso os veículos queiram se comunicar em algum outro tipo de serviço específico. Tá? Então, o papel do VENS, primeiro, é isso, implementar essas séries de módulos, e outro papel do VENS é comunicar a simulação com o sumo. Tá? E aí que foi que eu fui pego meio de surpresa, assim, porque eu achei que seria uma coisa um pouquinho mais simples de fazer, mas não é algo tão óbvio, né? Vocês têm que imaginar que, primeiro, né, o que eu conversei com o professor, como é que a gente faz com que no Omnet eu faça um código .c que em um certo momento da simulação a gente diminua a velocidade. Porque quem que controla a velocidade? É o sumo, certo? O simulador de urbano, né? De simulação urbana. Então, assim, o Omnet tem que falar com o sumo, de alguma forma. Né? Então, o VENS, ele implementa o Trace. Trace é o Traffic Control Interface. Então, esse aqui é um protocolo já padronizado que ele foi feito para comunicar simuladores de tráfego com qualquer coisa, tá? Geralmente, para falar a verdade, é simuladores de redes que buscam interagir com isso. Mas então o que importa é o Trace, é esse protocolo que padroniza como que a gente interage com simuladores de mobilidade, tá? Então aqui tem um exemplo bem óbvio, né? Então um simulador de rede, por algum motivo, quando eu recebi uma mensagem, eu quero diminuir a velocidade, eu quero mudar a velocidade máxima do carro. E aí ele manda para o sumo. Então, a partir desse momento, o sumo vai começar a diminuir a velocidade do carro. Né? E aí, claro, o sumo também responde ok de volta para o simulador de rede. Né? Então, assim, digamos que, para vocês enxergarem um pouco mais do que está acontecendo aqui, o VENS seria essa pequena interface entre o Omnet e o sumo. Tá? Então, é ele que, primeiro, faz alguns códigos ali que mandam essas mensagens entre um e outro, e é isso. Tá? Isso é bom, assim, e é muito legal, assim, a interface, não é difícil de fazer, mas, para falar a verdade, quando quebra é algo meio difícil de entender o que está acontecendo. Assim. Os tipos de mensagem é tipo, parou de funcionar, uh, e é isso. Então, tu não consegue mais entender por que quebrou, porque, enfim, né, quebrou alguma coisa, talvez tenha quebrado alguma coisa no sumo, e aí a gente teria que pegar a resposta do sumo para entender qual que é o problema, mas isso não é tão fácil. Quando a gente recebe o erro no Omnet, é algo bem nebuloso, não é muito fácil de arrumar. Beleza, então era isso. E aí agora sobre realmente o exemplo que a gente vai rodar, né? Então, assim, no relatório lá eu faço uma análise um pouco mais completa, mas acho que vocês conhecem bastante como que é a ponte de Florianópolis. E tem esse dado interessante que eu falei para vocês, que cerca de 90 mil carros passam por dia pela ponte. E aí como que seria, né, um carro... Por que o Wave poderia ajudar nesse caso de Florianópolis? Né? O que a gente poderia fazer? Eu não consegui entrar tanto no detalhe assim, de criar um caso de uso super ideal, mas acho que esse também não era o objetivo. Tá? Mas o que importa é, o exemplo que eu vou trazer para vocês, ele mostra bastante a utilidade do protocolo num exemplo em que ele seria útil. Né? Então, assim, o que vai ser o primeiro exemplo? Tá? Aqui na imagem aqui de baixo, vocês estão vendo a visão do Omnet, e ali na direita vocês têm uma visão do sumo. Vocês vão ver que as duas simulações ficam mostrando ao mesmo tempo, assim, rodando. Né? A simulação vai ser bem simples, vai ser um carro, ali, que depois de 70 segundos da simulação, ele vai simular um acidente. Então, no momento que ele simulou um acidente, e aí que começa a questão interessante da gente conversar, né? Detectar um acidente, eu fiz como se fosse no Omnet, ou seja, como se fosse simulando a aplicação de um carro. Então, assim, o que eu fiz? No momento em que o Omnet detectou que a desaceleração foi muito negativa, e que ele está numa velocidade baixa, significa que a gente está considerando que foi uma freada de emergência. E aí a gente manda uma mensagem. Manda mensagem para broadcast, e aí eu fiz um outro código também nos carros, né? Na verdade todos os carros têm o mesmo código, mas se o carro recebeu uma mensagem de acidente, e essa mensagem de acidente foi menos que 100 metros dele, ele vai entrar num estado de alerta, digamos, que é esse carro em amarelo que vocês estão vendo ali na simulação da esquerda, esse cara aqui. Tá? Então, assim, o carro em vermelho foi quem sofreu o acidente, ele fica vermelho e ele manda mensagem para todo mundo.
Se ele receber uma mensagem perto dele que teve um acidente, ele vai ficar amarelo. Se não, ele só vai ficar em verde, que é, tipo, fui informado, mas não tomei nenhuma ação com isso. E aí, o que, que o amarelo faz? Diminuir a velocidade do carro em metade. Tá? Então, o que, que seria esse cenário? Seria, cara, o Wave está me ajudando no quê? Um carro que sofreu um acidente me avisou com antecedência e eu já reduzi a velocidade do carro imediatamente para aumentar a safety. Tá? Uh, também tem um outro exemplo que eu vou passar depois, se a gente tiver tempo, que é um pouquinho mais complicado daí. E é um caso que inclui as RSUs, né, que são as partes que ficam na infraestrutura. Mas eu acho que esse é legal já da gente dar uma olhada. Então, só primeira coisa que eu vou só ver se nas minhas rotas aqui, porque assim, acho que para quem conhece o Omnet também sabe que tem aqui o omnet.ini, que a gente poderia configurar uma série de coisas sobre a nossa rede. Tá? Então aqui a gente poderia falar aquilo que eu falei para vocês, o carro 1 aqui vai sofrer um acidente, ou seja, o acidente count dele é 1 aos 70 segundos, e esse acidente vai durar 20 segundos. Tá? Mas criar rotas não é possível, pelo menos não de uma maneira fácil, né? Pelo ponto .ini, porque as rotas são definidas pelo arquivo .route do XML. Tá? Então, eu só criei aqui um route para cada um dos exemplos que eu vou fazer. Então, aqui. Então, aqui agora eu já coloquei. E o que esse exemplo aqui... Bom, a gente vai ver, né? Mas o exemplo que eu criei aqui são 8 carros entrando na ponte e 8 carros saindo da ponte. Tá? Ambos com intervalo aqui de 4 segundos. Aí não seja muito relevante, mas primeiro a gente começou, para fazer isso aqui funcionar, a gente tem que ter os dois instalados, e eu também tenho que fazer com que o MinGW aqui esteja rodando um código que deixe o sumo pronto para ser conectado por TCP, sabe? Então, aqui o sumo está só esperando alguém conectar, dizendo que quer começar uma simulação. É isso aqui que está rodando aqui. E se vocês forem lá no manual, vai explicar como é que se deixa rodando isso aqui, mas é simples. Aí, se a gente botar para debugar essa simulação, aí eu vou só rodar aquele primeiro exemplo que a gente falou, sem as RSUs ainda. E aí eu vou começar a rodar, só para a gente ir vendo, e daqui a pouco a gente dá uma olhada no código. Então, assim, agora aqui ele já abriu o sumo, não começou a rodar ainda, tá? Então, assim, até um ponto relevante, algumas vezes eu achei que estava travado, mas não é, porque o Omnet está esperando alguém responder, e o sumo não está respondendo ainda porque ele não começou a simulação, tá? Então, só vou aumentar o tamanho dos carros aqui para a gente se achar um pouco melhor. Agora botei o sumo para rodar, consequentemente a simulação do Omnet voltou a funcionar. Aqui vocês já podem ver, gente, as polis, certo? As estruturas que causam atenuação do sinal. Tá? Então tudo isso aqui estaria impactando na nossa simulação. Tá? Mas aquilo que eu falei para vocês, as duas simulações estão rodando meio que paralelas, assim, lado a lado. E aí a gente vai chegar aqui nos 70 segundos e o carro 1 vai sofrer um acidente. Então, no momento que ele sofreu um acidente, todas essas mensagens foram repassadas para todos os carros. Uma coisa interessante também que eu fiz é que, só que daí de novo, né, gente, só para a gente, isso aqui foi tudo só para a gente entender melhor, né, mas o exemplo que eu fiz é, quando o carro sofre um acidente, ele também me manda qual que é o nome da pista que ele está. Num exemplo real isso não seria possível, né, porque a gente não tem o nome de uma pista, mas então quando o carro sofreu um acidente ali, não sei se vocês chegaram a notar, mas os carros que estavam entrando em direção à ponte não ficaram em amarelo, mesmo que eles estavam numa distância mais próxima dele. Por quê? Porque eu fiz com que o protocolo, só quem recebeu a mensagem tem que estar na mesma pista que eu e com uma distância bem próxima, né, tipo 50 metros, não me lembro agora. E é isso. Tá? Aí, assim, eu também não tive tempo, gente, de montar um relatório para analisar tudo isso, assim, acho que seria legal. Esse primeiro exemplo que eu fiz foi bem simples, né? Então, o que seria de mensagens recebidas e enviadas? Seria só todos os carros que estão em verde receberam uma mensagem e o carro em vermelho gerou uma mensagem. Então, foi realmente bem simples, né? Eu só acho que é legal a gente dar uma olhada um pouco no código, tá? Pra gente, eu acho que o que é interessante vocês verem é entender como que seria criar uma interface com esse tipo de módulo, né? Então aqui eu criei o Florianópolis Demo. E aí, talvez reforçando, acho que
não lembrei isso na nossa conversa de hoje, mas, se vocês lembrarem, quando a gente está falando de Wave, como que uma Wave Short Message Protocol chega para o outro? Porque eu tenho que dizer que eu quero receber mensagens do serviço de ID tal. Então, assim, para eu receber uma mensagem do carro 1, eu tenho que dizer que eu me subscrevi para o serviço, ID 1. Então, se alguém mandar uma mensagem no serviço 1, aí sim que eu vou receber, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse nosso initialize é, tipo, definindo qual que é o nosso serviço que a gente está subscrito. Então, aqui eu criei um exemplo de deixar como -1, ou seja, significando que eu estou pronto para receber no serviço -1, mas daí seria um cenário em que mensagens que é para todo mundo receber seriam sempre no serviço -1. Tá? Aqui eu estou pegando do meu ponto ini qual que é a minha distância de segurança. Tá? Que é aquela distância que eu falei para vocês, que é se tem um carro que sofreu um acidente perto de mim a menos de 50 metros, então esse aqui é o que define os 50 metros, isso aqui é o que vai definir se eu vou entrar no meu estado de alerta ou não. Tá? Eu acho que eu não coloquei isso aqui no ponto ini, mas ele está no meu ponto ned. Está como o default só mesmo, que eu acho que ficou 100 metros. Então a distância de safety que eu deixei por enquanto foi só 100 metros. Tá? E aqui a gente também está pegando o WSA Desired Description, isso aqui é para exemplo 2, não vamos falar sobre isso ainda. Tá? Toda vez que eu receber um WSA também é para exemplo 2, não vamos falar sobre ele agora, eu vou para o exemplo mais fácil primeiro de entender, que é Handle Position Update. Essa função aqui, é que assim, gente, também, só para deixar um pouco claro, eu usei como base o módulo de... Deixa eu mostrar para vocês. Demo Basic Application Layer, tá? Então, isso aqui é um exemplo que já vem no Vens, que te dá um core bem, digamos que relevante, assim, para simulações que tu quiser fazer sobre Wave, tá? Então, esse cara que já provém, tem bastante, eu não, acho que a gente não tem tempo de entrar no detalhe sobre esse código aqui também, mas ele também está fazendo bastante coisas ali no background, tá? Gerenciando, por exemplo, quando eu recebo uma mensagem de mim mesmo, como que eu agendo uma mensagem para mandar daqui a pouco. Talvez a gente entre um pouco para falar sobre aquele cara, tá? Mas aqui, então, estendendo uh, aquela classe ali, eu ainda estou sobrepondo a função de handle position update. Então, assim, ó, toda vez que o sumo me manda que, bom, primeiro, né, esse código que a gente está falando agora, a gente é o código dos carros, tá? Então, isso aqui é um código que está rodando num carro. Toda vez que eu recebo uma update de posição do sumo, eu vou verificar o quê? Se a minha mobility, se a minha speed está menor do que a máxima speed permitida, tá, pelo meu veículo, então vamos assumir que meu carro pode 60 por hora, se eu estou menos que 20 km por hora e eu estou com uma desaceleração muito alta, ou seja, de -3, e o meu carro está em normal status, tá, isso aqui foi só para entendimento, um carro normal seria um carro que não está em acidente, um carro que não foi informado, um carro que não tem nada. Tá? Aí eu vou mandar as mensagens, que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas por que isso aqui é relevante, gente? Porque isso aqui são tudo coisas que estão vindo do sumo. Então, é aqui que começa a interface daquele protocolo que eu falei para vocês, que é o trace. Né? Então, que é aquele tipo de informação que não é fácil a gente fazer num simulador normal. Né? Então, aqui a gente já está usando um pouco desses atributos aí. Tá? Então, assim, se eu tive em resumo, né, se eu tive aqui que fazer uma freada brusca, eu vou mudar minha cor para vermelha, eu vou mudar meu status aqui para acidente, e eu vou criar uma mensagem de Wave Short Message. Aí eu vou popular essa Wave Short Message. Popular está dentro daquela classe base que eu mostrei para vocês. Tá? Dependendo de tempo, a gente entra um pouco mais no detalhe aqui. E o que mais que tem nessa mensagem? Eu vou colocar qual que é o PSID. PSID é qual que é o serviço, né? Tipo, qual que é o identificador do serviço. Então, não lembro o que é o P agora, mas é Service Identificator, né? Então, todo mundo que tiver subscrito no 1 vai receber essa mensagem. Eu estou mandando para aquilo que eu falei para vocês, né? Na mensagem eu também estou mandando qual que é o nome da road, ou seja, qual que é o nome da rua que eu estou agora, tá? Também estou mandando a minha posição e a minha velocidade. E eu estou mandando essa mensagem para as camadas inferiores, tá? Que seria o 1609.4. E aí, no momento que eu recebo uma mensagem, então agora aqui vamos pensar que tem um outro carro agora que está recebendo essa mensagem. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler essa mensagem,
e eu vou pegar qual que é a posição de quem que enviou, e eu vou calcular a minha distância entre esse cara. Ah, tá. E primeiro, né, se essa mensagem veio do PSID-1, ou seja, que é aquele geral, né, aquele serviço geral, aí sim eu vou ver o resto das coisas, né, que seria o quê? Se a minha distância é menor do que a distância de segurança, ou seja, se o acidente for menor que 100 metros de mim, uh, e se... Ah, tá bom. E se o nome da rua que o cara tá é o mesmo nome da rua que eu tô. Rua não, né? Mesma estrada que eu. Então significa o quê? Que esse é o carro amarelo da nossa conversa ali, né? Então esse cara vai mudar a cor dele para amarelo e vai fazer o quê? Vai definir um intervalo de 60 segundos que ele vai deixar a velocidade dele em 4 vezes menor. Então durante os próximos 60 segundos da simulação, esse cara vai ficar com uma velocidade reduzida. De novo, essa função aqui de velocidades, aqui a gente está tudo falando uh, de, do trace, né, que é aquele protocolo de interação com o consumo. Tá? E se eu receber uma mensagem e eu não atingir esses critérios aqui que eu falei para vocês, eu vou só mudar minha cor para verde uh, e é isso. Então seria aqueles outros casos ali da nossa simulação, né, que não se importaram com o problema. Tá bom? E eu não vou diminuir a velocidade. Seria isso, gente. Vocês querem que eu também rode um outro exemplo? Como é que a gente está de tempo, professor? Constantemente as RSUs estariam publicando o serviço que eu chamei aqui de serviço de Florianópolis Bridge Information. Então, assim, ó, todos as RSUs vão estar publicando isso aqui. E eles vão estar falando que quem quiser entrar saber mais sobre essa informação aqui, se subscreve num canal X. E fala que tu quer receber esse PSID, né? E aí, todas as RSUs, quando as RSUs recebiam uma mensagem que alguém sofreu um acidente, durante 60 segundos as RSUs vão entrar em um estado de proteção e vão começar a mandar um monte de mensagem para quem está subscrito nesse serviço. E aí todo mundo que chega perto da ponte já sabe com antecedência que teve um acidente na ponte. Tá? Aí, só rodar rapidinho aqui então e vou acelerar o tempo só para botar para chegar um pouquinho antes do acidente, tá? Que seria aqui em 60 botar uns 70 segundos mesmo. Tá? Peraí, gente, que eu tenho que só mudar a, as rotas, porque daí esse exemplo aqui eu botei um pouquinho mais de carro para ficar mais legal o exemplo. Então, deixa eu só pegar as rotas do exemplo 2. Ó, e aqui outra coisa que eu também falo que é legal, gente, eu coloquei com que todos os carros estivessem inscritos no serviço, né? Então todos os carros querem receber informação sobre a ponte, menos o 4. O 4 ele está inscrito, ele só quer receber mensagens que sejam de qualquer outra coisa. Tá? E só lembrando também, gente, quem cuidaria dessa parte de se inscrever em serviços ou sair de serviço seria o 1609.4. Tá? Então aqui eu estou fazendo um pouco do que o 1609.4 faria. Tá? Aí se eu rodar a simulação até 70 segundos, então, beleza, quando chegou em 70 segundos, o carro 1 vai sofrer um acidente. Tá indo muito rápido. Ó, tá indo muito rápido, gente, desculpa, mas seguinte, o carro 1 entrou em acidente, ele ficou vermelho e ele mandou mensagem para as RSUs. Quando as RSUs ficaram sabendo que teve um acidente, elas mudaram a cor delas para vermelho, vocês podem ver que a primeira aqui ainda está verde. E agora significa o quê? Todas as RSUs estão mandando mensagem de broadcast aqui para todo mundo que chegar saber que teve um acidente e aí poder tomar uma ação. Então o que eu fiz é, todo mundo que está em azul aqui significa que recebeu uma mensagem proativa pelas RSUs e reduziu a velocidade. Então vocês vão ver que o 4, eu falei para vocês que ele não quer se inscrever em serviço, né? Então vocês vão ver que o 4 vai continuar com uma velocidade alta e vai passar pelos outros carros, enquanto esses aqui que receberam a mensagem proativamente
continuam devagar. Então vocês veem que o 5 também vai receber a mensagem, ele também ficou azul. O 6 acho que também vai receber, isso aí. Enquanto o 4 continuava sem receber. Beleza? É isso, gente.